Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para mais uma aula de metalurgia dos não ferrosos, tá? Uma aula de cobre. Aula passada a gente viu um pouco de como que coisas básicas do cobre, né? Quais que são os principais minérios de cobre, quais as propriedades, as aplicações, tipo de beneficiamento, onde estão os depósitos, esse tipo de informação, tá? Na aula de hoje, vocês talvez vão ter a aula mais longa de metalurgia de não ferrosos, tá? Porque a aula de cobre é um metal bastante extenso, ele tem dois métodos diferentes de produção, tá? Então tem duas etapas, dois tipos de fluxograma diferente que ele pode seguir, dependendo do que a gente quer obter, tá? Então hoje, na aula de hoje, a gente vai fazer vários cortes aqui, como se eu fosse encher esse quadro aqui de conteúdo. Eu acho que eu devo encher ele 2 a 3 vezes, tá bom? Então eu espero que vocês consigam entender e vai demandar um pouco de concentração, vai ser uma aula um pouco longa, tá? Então eu vou explicar para vocês como que acontece a etapa de extração, né? A obtenção do cobre a partir do minério, né? Eu não sei se vocês lembram lá, mas a gente na aula passada estava falando que o principal beneficiamento, o principal método de beneficiamento dos minérios de cobre era a flotação, e na aula de hoje a gente parte aqui de um concentrado rico em calcopirita, tá? Eu acho que eu vou usar outra cor, inclusive, aqui, tá? Então, a gente parte de um concentrado rico em calcopirita, que ela pode, a gente pode sintetizar a fórmula da calcopirita como Cu é uma solução sólida de cobre e ferro, S2, tá? Então a gente começa com matéria-prima de calcopirita, a gente vai ver uma gama de processos para obtenção de cobre metálico e puro, tá? Então Cu metálico e puro, tá? Então na aula de hoje a gente vai ver processos de extração. Então aqui a gente vai ter processos de extração, tá? Processos de extração, e também vamos ver o principal método de refino, tá? No processo de extração a gente obtém o cobre impuro, e no processo de refino a gente vai obter o cobre com maior pureza, tá? Então eu vou explicar aqui um fluxograma geral, tá? A gente vai ter que... Seria legal que, se vocês estivessem assistindo isso pela primeira vez, né, quando eu gravei isso aqui em 2020, segundo semestre, tá? Eu vou disponibilizar isso para o futuro, para quem precisar. Então, se você assistiu isso depois que eu dei uma aula, seria legal recorrer ao caderno. Se você está assistindo isso aqui pela primeira vez, né, isso sendo equivalente à aula, nas nossas atividades não presenciais de 2020, ou por algum motivo faltou aula, alguma coisa desse tipo, seria ideal que vocês anotassem esse fluxograma que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, no fluxograma que eu vou mostrar para vocês, a gente passa desse concentrado de calcopirita, tá? E aí esse concentrado de calcopirita, ele passa por uma primeira etapa, que é a nossa etapa de ustulação. Isso aqui é um processo, tá? Provavelmente eu vou explicar a etapa de ustulação ainda nesse quadro aqui, tá? E aí, depois da etapa de ustulação, a gente tem duas rotas diferentes. Em vermelho, que eu troquei de cor aqui, eu vou falar sobre a rota pirometalúrgica, tá? Então a rota em vermelho é uma rota pirometalúrgica. Então, pela rota pirometalúrgica, se a gente for fazer a extração do cobre a partir da rota pirometalúrgica, a gente vai fazer uma primeira etapa de fusão a mate, tá? Então, é evidente, eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas etapas. Eu só quero situar vocês na cronologia dos processos, tá? Então, a fusão amática é um processo onde, na etapa de ustulação, a gente vai tentar diminuir o teor de enxofre, e aí na etapa de fusão amate a gente vai tentar... O ferro é o principal, né, o principal elemento contaminante do nosso cobre. A gente vai começar a se livrar do ferro na etapa de fusão amate, e aí depois, na etapa de conversão, a gente termina de eliminar o ferro e obtém o nosso cobre impuro, que seria o nosso cobre blister, tá?
E aí depois a gente vai se encaminhar para uma outra etapa que é incomum, tanto da piro quanto da hidrometalurgia, tá bom? E aí a gente vai também analisar as coisas via processo hidrometalúrgico, tá? Como que as coisas funcionam via processo hidrometalúrgico? A gente vai ter uma primeira etapa de lixiviação. Tá? Passou da etapa de lixiviação, a gente vai descartar o rejeito sólido, né? Como vocês viram lá em hidrometalurgia. A gente vai passar por uma etapa de purificação barra concentração. Concentração. Que nada mais vai ser do que uma etapa de extração por solvente. Tá? Fiquem tranquilos, a gente vai explicar melhor qual que é a razão de existir de cada uma dessas etapas. Tá? E aí depois a gente termina com uma etapa de precipitação. Precipitação. Para vocês que já viram, né, muito provavelmente, se vocês estão vendo cobre, já viram hidrometalurgia, né? E aí, na hidrometalurgia, vocês viram lá as etapas para que servem, né? Lixiviação para dissolver os meus minerais de interesse, purificação e concentração para aumentar, eliminar impurezas, no caso da purificação, e concentração para aumentar a quantidade de metal dissolvido no meu líquido, e aí na etapa de precipitação para retirar o metal do líquido para o estado sólido, né? Ou seja, precipitá-lo. Tá? E aí, por fim, a gente vai ter o refino. Tá? Só que o refino ele é uma etapa em comum, ela tem tanto para hidro quanto para piro. Falei ao contrário, né? Tanto para piro quanto para hidrometalurgia. Tá? Então aqui a gente tem um fluxograma, tá? Simplificado dos processos do processo de obtenção do cobre. Então aqui a gente vai ter o que? Aqui no fim a gente obtém, no fim de tudo isso, cobre metálico e puro. Tá? Então no fim disso tudo a gente vai obter cobre metálico puro. O que a gente tinha no início? Cálculo pirita. Então esses processos aqui são processos de transformação da minha calcopirita para a obtenção do cobre metálico puro. Tá? Então aqui a gente também obtém aqui o cobre impuro e aqui o cobre impuro, tá? A partir dessas etapas aqui. Tá? Então aqui é só uma explicação geral, tá? A gente vai ter isso aqui vai ter que estar bem na mente de vocês como que acontece, e agora eu vou começar progressivamente. Primeiro eu vou falar um pouco da etapa de ostulação. Acho que vou usar esse cantinho aqui, tá? Se for possível, porque eu tenho ostulação, faço ostulação tanto para a rota pirometalúrgica quanto para a hidrometalúrgica, tá? Então agora eu vou explicar primeiro para vocês aqui por que eu faço ostulação para a rota pirometalúrgica, tá? Então eu vou fazer duas explicações de ostulação, e a primeira aqui em vermelho, tá? Então ostulação para pirometalurgia, tá? Ostulação para pirometalurgia, tá? O que eu tenho que ter? Primeiro, a ostulação ela acontece num forno de leito fluidizado. Eu vou colocar uma figurinha do forno de leito fluidizado depois, fazer um corte aqui, e aí eu coloco a figurinha do forno de leito fluidizado. Tá? E aí, ela, tanto para a lixiviação, tanto para a ostulação que vai dar origem ao meu produto da fusão amate, quanto para a ostulação que vai dar origem ao meu produto da lixiviação, ela é feita no mesmo reator, que é um forno de leito fluidizado. A diferença é só o que exatamente a gente quer obter. Tá? Então, para a pirometalurgia, a gente faz a lixiviação a uma temperatura de 500 graus, menos severa. Por quê? Porque o nosso objetivo é transformar, olha só, esse aqui é um contaminante popular do metal, né, da nossa calcopirita. A gente tem o 2CuCus, tá? E a gente tem o 2CuS, que é eventualmente a gente tem um cobre puro, né? E aí a gente tem o Cu, a gente pode também expandir essa fórmula química aqui, e a gente pode dizer que a calcopirita é Cu2S.Fe2O.
S3. Tá? A proporção de CuFe para cada enxofre é a mesma. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui é só expandindo a fórmula. Tá? Então, a gente vai colocar esses materiais, né, que compõem a minha calcopirita. Então, isso aqui nada mais é que... Ops, deu ruim aqui. Tá? Nada mais é do que a nossa calcopirita. Tá? E a gente vai reagir a calcopirita com oxigênio. Tá? Então, aqui é O2 mais O2 mais O2. Tá? E aí a gente vai ter como resultado o seguinte, tá? A gente vai fazer uma progressiva eliminação de enxofre, tá? Desde o início aqui dos processos, quando a gente vai para esse lado aqui, a gente começa a eliminar enxofre e ferro, tá? Já no caso específico, quando a gente está indo por essa rota aqui, a gente tem outra função, tá? Então, na primeira etapa aqui, a gente reage com oxigênio e aí vai resultar em quê? Em FeS mais SO2. Nota aqui, ó, tinha 2 enxofres, agora tem só um e eu liberei SO2, tá? Então, Cu2S, aqui, Cu2S, ó, tinha 2 cobres aqui, 2 cobres aqui, só que tinha 2 enxofres aqui. Onde foi o outro enxofre? O outro enxofre foi para SO2, tá? Mesma coisa aqui, esse Cu2S vai permanecer Cu2S, tá? Mas o nosso FeS, nosso Fe2S3 vai virar 2FeS. Então significa o que? Eu eliminei um enxofre aqui e acabei produzindo SO2. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou eliminando enxofre. Tá? Lembre-se, o objetivo aqui, eliminando. Tá meio ruim essa minha separação de sílaba, mas vocês entenderam, né? Inclusive a minha escrita aqui não está muito boa, né? Então aqui, qual que é o objetivo? Se vocês olharem friamente, aqui o nosso objetivo é o quê? É tirar o ferro, separar quimicamente o ferro e o enxofre, tá? Na pirometalurgia, a gente usa a ostulação para quê? Para começar a eliminar o enxofre, diminuir a quantidade de enxofre do meu material, tá? Isso aqui feito em forno de leito fluidizado, que eu vou colocar bem aqui no meio, depois de explicar para que a gente faz ostulação nos métodos hidrometalúrgicos, tá? Quando a gente tem hidrometalurgia, tá? A gente faz ostulação por um outro motivo, tá? Na hidrometalurgia, vocês devem ter aprendido, se não aprenderam, eu vou lembrar vocês aqui, tá? Na hidrometalurgia, os sulfetos, eles não respondem tão bem a processos hidrometalúrgicos como os óxidos. Então, o objetivo na hidrometalurgia é transformar os meus sulfetos em óxidos. Para quê? Para que eu consiga trabalhar com esses óxidos e produzir um produto que eu consiga lixiviar. Porque a nossa próxima etapa é uma lixiviação. Se eu não lixivio bem sulfetos, eu faço o quê? Eu transformo esses sulfetos, né? A temperatura de ostulação é uma temperatura de... ela ocorre de 900 a 1000 graus. Tá? 1000 graus Celsius. Tá? Então, de 900 a 1000 graus Celsius. O que vai acontecer? Os nossos constituintes são os mesmos. Então, a gente vai trabalhar o quê? Com FeS2, tá? Vai trabalhar com 2CuS, eu não coloquei 2CuS aqui, estou olhando para minha colinha. A gente continua trabalhando com CuS, tá? Então a gente continua com CuS, é só a estequiometria da reação que é um pouco diferente, tá? E aí também trabalha com calcopirita, a clássica, né? Cu2S ponto Fe2S3 mais O...
Aqui tem o F, tá? Então, vamos entender o que acontece, tá? Então, a temperatura mais alta, eu dependo de uma maior quantidade de oxigênio reagindo. Então, a gente tem aqui 5 meios de O2, né? Ou seja, 5 oxigênios aqui, 5 átomos de oxigênio, tá? Porque 5 vezes 2 é 10, dividido por 2, 5, né? Então, esses 5 átomos de oxigênio vão ter um produto aqui, que é o que? A gente vai formar FeO, aqui consumiu 1, tá? Mais 2 SO2, e aqui a gente consumiu os outros 4. 4 mais 1, 5. Você tem 5 aqui, 5 do outro lado. A gente fecha aqui, formando o nosso FeO mais SO2, tá bom? E aí a gente vai para mais uma segunda parte, ou na o segundo constituinte da nossa ostulação, é a reação do CuS com 3 meios de O2, ou seja, 3O2, né? E aí a gente vai transformar esse sulfeto em óxido, CuO mais SO2. Tá? Então aqui, ó, 3 oxigênios aqui, né? Porque 3 vezes 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, então a gente tem um oxigênio aqui, mais 2 aqui, 3, tá? E aqui a gente tem mais a reação de Cu2S mais Fe2S3, tá? Mais 6O2, tá? Uma reação com muitos oxigênios, e a gente vai ter a reação ocorrendo da seguinte maneira: a gente vai formar 2CuO, né? Então a gente tinha 2 cobres aqui, 2 cobres aqui, e a gente acaba de consumir 2 oxigênios daqui. Então a gente consumiu 2, aqui tem 12 oxigênios, né? Mais 2FeO. Então, 2FeO, tá? 2FeO. Então a gente tinha aqui 2 ferros, e agora a gente tem 2 ferros aqui, mais 2 oxigênios, né? Então a gente tem 2 mais 2, tem 4 oxigênios já foram, né? E aí depois a gente tem 4 enxofres que vão formar, vão formar 4 SO2, tá? Então aqui a gente tem 2 oxigênios, mais 2 oxigênios, 4, mais 4 vezes 2, mais 8 oxigênios, a gente tem 12 oxigênios aqui, é o total, tá? Então 12 oxigênios desse lado, 12 oxigênios desse lado, tá? Então o que acontece nesse processo aqui, para a ostulação, para a hidrometalurgia? Ao invés de só se livrar um pouco do enxofre, a gente transforma os nossos sulfetos, tá? Então a gente transforma sulfetos, né? Um negócio com um composto com essa estrutura, que é o metal mais enxofre, em óxidos. Tá? Então, metal mais oxigênio. Tá? Então, esse é o objetivo da ostulação para um processo hidrometalúrgico. Então, a gente tem que botar condições mais severas, demanda mais oxigênio para eu gerar os óxidos. Mas por que aqui eu faço esses óxidos e por que aqui eu não faço esses óxidos? Bom, porque na etapa de lixiviação, o que acontece? Na etapa de lixiviação, os óxidos eles são bem lixiviáveis e os sulfetos não, nas condições que a gente vai utilizar, que são condições menos severas. Eu consigo lixiviar sulfetos? Consigo, mas vai ter muito mais custo. Então, por isso eu transformo os meus sulfetos em óxidos, tá? E aí depois a gente, no caso da etapa de ostulação, quando a gente faz a ostulação para fazer a rota pirometalúrgica, a gente faz a ostulação para diminuir o teor de enxofre, e vocês vão entender mais tarde o porquê, tá bom? Então eu vou fazer um corte aqui, colocar o nosso reator, né, de leito fluidizado, e aí a gente vai aprender um pouquinho sobre o reator de leito fluidizado para vocês conseguirem entender como o lugar onde acontece as reações de ostulação, tá bom? Bom, pessoal, então eu fiz um corte aqui, né? E aí eu coloquei o reator de leito fluidizado. O que acontece, tá? Tá tudo em inglês aqui, mas vou explicar para vocês o que é cada coisa, tá? O minério, ele é carregado pela parte... Aí que tá um pouco... O minério, ele é carregado pela parte superior, aqui pela parte lateral, né? Que é o minério, tá? Ele é carregado pela parte lateral do forno, tá? E aí ele é atingido por uma quantidade de ar
que vem da parte inferior do forno, tá? E esse material, ó, lembrem que lá para fazer flotação, né, a nossa calcopirita, que é a matéria-prima da ostulação, tá, ela é extremamente fina, tá? Então, para fazer o processo de ostulação, eu vou, quando esse material for atingido pelo ar aqui sob pressão, ele vai sobre, como é que eu vou dizer uma palavra mais técnica, mas ele vai acabar sendo suspenso no ar, tá? E essa suspensão de ar com esses sólidos particulados, isso aqui vai se comportar como se fosse um fluido. Na realidade, os gases já são considerados fluidos, né? Então, esse ar aqui, ele vai se comportar como se fosse um fluido e vai promover, lembrem-se que a reação é sempre entre o sólido, tá? Esse cara aqui é sólido, tá? Com um gás. Qual gás? O gás do oxigênio aqui que é injetado. Tá? Então eu vou ter sempre um sólido também aqui, ó. Esse cara aqui é sólido reagindo com um gás. Tá? E aí a reação vai ocorrer a partir desse contato aqui. Esse ar entra em alta temperatura. Se eu estou fazendo uma ostulação para processo hidrometalúrgico, eu estou fazendo uma ostulação a temperatura mais alta. Evidentemente esse ar entra em temperatura mais alta. Se eu estou fazendo a ostulação para o processo para seguir uma etapa pirometalúrgica, eu faço a ostulação em temperaturas mais baixas, tá? E aí eu obtenho o meu produto, né, chamado calcina, né, que é o produto ostulado, né, o produto da ostulação. Tá? Eu obtenho tanto por aqui, tá? Pela saída daqui ou pela saída daqui de cima, e aqui eu tenho os ciclones, que eles são para quê? Esses ciclones, eles são parecidos com hidrociclones, só que a missão dele é separar o sólido do gás. Aí eu tiro o gás sem sólidos, né? E aí utilizo a minha calcina para a próxima etapa, tá? Que é a lixiviação, no caso dos processos hidrometalúrgicos, ou a fusão amate no caso dos processos pirometalúrgicos. Tá? Então, agora eu vou limpar tudo isso aqui, tá? E aí a gente vai explicar como que acontece a fusão amate, tá bom? Então, vamos para mais um quadro que eu vou encher ali, tá? Bom, pessoal, então vamos para o segundo quadro aqui, que eu vou explicar dois processos para vocês agora, tá? Vamos para cores aqui. Vamos continuar em vermelho, né? Então aqui eu vou explicar a fusão amate. Então aqui tem o equipamento amate. Eu sempre acho que tem essa A com crase aqui, mas eu não tenho muita certeza. Então fusão amate e A conversão. Tá? Então a gente vai entender aqui fusão amate e conversão. Tá? Então eu vou explicar primeiramente as reações que acontecem no forno, depois a gente vem para o equipamento de fato. Tá? Bom, quais as reações que acontecem no forno? Tá? Então na fusão amate, tá? Ele é um processo que acontece a uma temperatura de 1200 graus. Ambos os processos acontecem a temperatura de 1200 graus. Tá? E agora eu vou falar alguns detalhes construtivos sobre o processo. Tá? Então o processo de fusão amate ele ocorre em algumas partes. Então a gente tem uma primeira parte. Tá? Na realidade eu tinha pensado em primeiro explicar as reações, mas eu vou explicar as reações utilizando o próprio reator. Tá? Então a gente tem aqui ar pré-aquecido e nossa calcina. Aqui está se falando concentrado, mas na realidade é a calcina que entra aqui. Então, aqui não é o concentrado, é a calcina. Tá? Então, a calcina entra junto com o concentrado, tá? A calcina entra junto com o ar pré-aquecido, tá? E vai ocorrer uma reação violenta, extremamente exotérmica, tá? De produção e oxidação, né? De quem acaba ingressando dentro do forno. Só que não é uma reação eficiente, não é todos os caras que eu estou escrevendo, que eu vou escrever aqui, que vão reagir. Tá? Então aqui, nesse momento, nessa parte aqui onde eu tenho o ar pré-aquecido junto com a calcina ingressando no interior do forno, tá? Eu vou ter temperaturas nesse lugar aqui, temperaturas chegando a cerca de 1600 graus. Vou botar aqui 1600 graus. Tá?
Então, o que vai acontecer? A calcina, junto com o ar pré-aquecido, vai promover algumas reações. Que reações são essas? Então, a reação da primeira parte, tá? Então, a primeira parte é qual reação, tá? Vai ser uma reação de CO2S mais 3 meios de O2, 3 meios de O2, resultando em Cu2O, tá? Mais SO2. Tá? Essa é a nossa primeira etapa. Tá? E esse cara aqui que estava sólido, durante a descida, tá? Ele vai chegar lá embaixo, né? Durante a descida, nessa parte aqui, na câmara de combustão, ele vai chegar lá embaixo no estado líquido. Tá? E esse gás aqui vai escapar nos gases de exaustão junto com as poeiras. Né? Eventualmente aqui tem um material que vai fazer a rota aqui sem fundir. Tá? E aí a gente vai ter essa reação. Mas o que acontece? O ferro ele tem muito mais afinidade para o oxigênio do que o cobre. Tá? O cobre é mais calcofílico, que se chama, ou seja, tem mais afinidade para ficar com enxofre. Tá? Então, quando esse cobre aqui que oxidou, porque ele é a grande maioria, então a grande parte do que vai oxidar é o cobre, tá? Quando ele chegar aqui embaixo e depositar lá no fundo, tá? na forma de escória e mate ali, tá? Eu já vou explicar para vocês o que é uma mate, tá? Ele vai fazer o quê? Quando o óxido de cobre, nosso C2O, quando ele encontrar o FeS, tá? Ele vai reagir da seguinte forma, ele vai trocar esse oxigênio, e aí a gente vai formar o que? CO2S mais FeO. Tá? E aí, na segunda etapa, já aqui na soleira do forno, então aqui a gente tinha a câmara de combustão, a soleira e a saída dos gases de exaustão. Tá? Então, na soleira do forno, essa reação aqui vai acontecer. Tá? Por quê? Porque nem todo cobre vai oxidar, tá? Porque tem muito material aqui. E o que tiver dióxido de cobre vai acabar sendo devolvido aqui nessa forma, vai retornar para a fase de sulfetos. E a gente vai ter então aqui esse cara aqui no estado líquido, tá? Esse cara aqui também no estado líquido, e a gente vai ter como resultado líquido e líquido, tá? Com uma diferença, tá? Que eu já vou explicar em breve. Tá? Aí no nosso terceiro passo, tá? A gente lembra lá que a gente tinha calcopirita, e a calcopirita era um sulfeto de cobre, CuFeS2. Etapa passada a gente começou a se livrar desse enxofre aqui, né? Nessa etapa a gente começa a se livrar do ferro. Por quê? Porque esse FeO, tá? Ele vai formar escória. Tá? E aí, na escória, a gente vai promover essa reação aqui. A gente vai adicionar sílica, tá? Ao material e vai promover essa reação aqui, que vai formar a conhecida como Fe2SO. SiO4, tá? Que vai ficar na escória, tá? No estado líquido, e muito estável. Tá? Essa aqui é a nossa faialita. Eu não tenho certeza se é assim ou assim que se escreve, porque mesmo em português, às vezes eu vejo ela escrita em Y, com Y. Tá? Então a faialita, tá? Ele é um silicato de ferro bastante estável, e a partir desse momento, quando eu formo esse cara aqui, não há possibilidade dessa reação ocorrer de volta para cá, porque se eu baixar a temperatura, essa reação acontece para cá de volta. Então na etapa de vazamento ali eu tenho um problema. E além disso, tem um detalhe aqui, ó. Quando a gente tem esse banho, isso vai valer para cá também, vocês vão entender por quê. A gente vai ter a formação de duas fases. Um segundinho aqui que deu ruim. Formação de duas fases, tá? Então, aqui na parte inferior, a gente vai ter a mate, tá? O que é a fase denominada mate? É uma fase de sulfetos. Então, todo mundo que é sulfeto vai ficar embaixo. E quem vai ficar em cima aqui? Aqui em cima vai ficar a escória, que
que é escória? Uma fase constituída de óxidos. Tá? Então, na parte inferior a gente vai ter a mate. A mate é constituída de sulfetos. Quem que é o sulfeto aqui? Ó? É o cobre, CO2S. Tá? Quem ficou como óxido? Faialito. Então, a gente vai ter uma escória rica em faialito. Tá? Evidente que um pouco do cobre, tá? Tudo isso aqui vocês têm que entender que existe equilíbrio químico. Então, nem todo o cobre que oxidou vai retornar para a mate. Então, vai ter sempre um pouquinho de cobre na escória. Muito pouco, mas vai ter um pouco. A gente sempre perde um pouco de cobre na escória. Assim como na mate, sempre vai ter um pouquinho de sulfeto de ferro, que vai justificar a nossa ida para a etapa de conversão. Tá? E aí eu vou explicar para vocês o que acontece na etapa de conversão, que acontece em duas etapas diferentes. Tá? E aí, depois a gente vai ver lá a parte da etapa hidrometalúrgica, tá? Mas vamos entender agora o que acontece na etapa de conversão, tá? E aí só para encerrar aqui a parte da mate, né, da fusão a mate, tá? Os produtos da fusão a mate, aí eu vou ter que arranjar um espaço aqui os produtos da fusão a mate, tá? Produtos da fusão a mate são 3, tá? A gente vai ter a mate, que vai ter de 50 a 70% de cobre, tá? O resto é enxofre e um pouco de sulfeto de ferro também. A gente, além da mate, a gente vai ter a escória. A escória, ela vai carregar entre cerca de 2% de cobre. 2% de cobre. Então, cada tonelada de escória, cada 100 kg de escória, 2 kg vão ser de cobre. Então, ali é uma perda que eu tenho. Tá? E aí, por fim, eu vou ter os gases de exaustão. Tá? Os gases de exaustão, que eles têm um percentual superior a 8% de SO2, que é uma matéria-prima boa para fazer H2SO4, o ácido sulfúrico. Tá? Então, os gases também são coprodutos do processo de fusão a mate, tá bom? E aí a gente vai para a parte do nosso conversor Peirce-Smith, conhecido como conversor Peirce-Smith. Eu vou escrever o nome dele aqui, ó. E esse aqui é o forno Outokumpu, tá? Forno de fusão a mate Outokumpu, tá? É uma empresa finlandesa, tá? Que produziu esse forno. E aqui a gente tem o conversor Peirce-Smith, tá? Então, o conversor Peirce-Smith e o forno de fusão a mate Outokumpu, tá? Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar figurinhas dessas aqui. Essa aqui foi a melhor que eu encontrei. O conversor Peirce-Smith, como vocês podem ver, eu consegui encontrar na Enciclopédia Britânica, né? Então aqui a gente obteve uma mate com 50 a 70% de cobre, mas na forma de sulfeto, não era cobre puro, né? E agora a gente vai para a etapa de conversão. A etapa de conversão é dividida em 2 passos, tá? Então o primeiro passo, a primeira etapa da etapa de conversão, consiste em mais da mesma coisa que aconteceu na fusão a mate, tá? A gente tem aqui um reator cilíndrico, tá? Ele bascula, ou seja, ele gira, tá? Para descarregar e para receber material. Então aqui, ó, tem um cadinho aqui que vai despejar mate dentro do meu reator, e ele tem uma linha de ventaneiras, tá? Então uma linha de bicos onde eu posso injetar ar enriquecido em oxigênio. E o que esse ar enriquecido em oxigênio vai fazer? Ele vai promover a seguinte reação: 2FeS mais 3O2, isso vai resultar em FeO mais 2SO2, tá? 2SO2 aqui, tá? Claro que isso vai acontecer mais ou menos da mesma maneira que aconteceu aqui, tá? Então a gente com frequência vai oxidar o cobre, mas como o cobre tem menos afinidade, isso vai acontecer dessa forma, em 2 etapas, mas a reação global seria essa, tá?
E aí, depois a gente vai adicionar sílica. E aí a gente vai formar de novo a faialita. Então, a gente FeO, 2FeO mais SiO2 vai nos gerar Fe2SiO4, tá? A nossa faialita. Tá? Então, aqui de novo a gente vai formar a faialita. Tá? Primeiro passo, aí a gente vai o quê? Gira o forno, retira a escória e retira a faialita e acaba se livrando de mais um pouco do ferro que compõe a nossa calcopirita. Tá? Mas a gente ainda não se livrou do enxofre, né? A gente só fez a etapa lá de ustulação, que removeu um pouco do enxofre, mas a gente ainda não resolveu o problema do enxofre. Quando que vai ser resolvido o problema do enxofre? No segundo passo. Tá? O segundo passo da conversão vai resultar em quê? Vai ter 3 reações possíveis de acontecer no segundo passo. Então a gente tem ali 2CO2S mais 3O2, e isso vai gerar 2CO2O mais 2SO2. Tá? Então isso é uma primeira parte. Tá? E aí a segunda parte, a segunda reação vai ser CO2O, tá? Mais o CO2S, tá? Então o CO2S que não reagiu ali, vai gerar 6 cobres mais SO2. Tá? E aí uma outra reação, ou seria a reação global disso, né? Seria CO2S mais O2, resultando em 2 cobres mais SO2. Tá? Só um segundo aqui que apareceu uma janela do nada aqui na frente do que eu estava escrevendo, tá? Mais SO2, tá bom? Então isso aqui vai me resultar no meu produto final, que vai ser o cobre, tá? E aí agora eu estou sem espaço para colocar o produto final. O que eu vou fazer aqui? Eu vou de novo, tá? Só para lembrar, entre a primeira etapa e a segunda etapa vai haver essa separação aqui, né? Porque eu formo a faialita, ali vai ter escória e a mate. Aí na segunda etapa o que vai acontecer? Eu vou produzir meu cobre blister, tá? E aí eu vou explicar o que é o cobre blister assim que eu apagar essa partezinha aqui, tá? Então o que acontece? Aqui na conversão eu vou obter o meu cobre, depois da etapa de conversão, eu vou obter meu cobre impuro, tá? Meu cobre impuro é produto daquelas reações ali, ele tem como principal contaminante o ferro e outros caras que depois vocês vão ver quem é lá na etapa de refino, tá bom? Então vamos entender os produtos da fusão amate. Então produtos da conversão. Isso é da conversão. Tá? Então aqui a gente viu os produtos da fusão amate, agora a gente viu os produtos da conversão. Tá? Então a gente vai ter o cobre blister, B-L-I-S-T-E-R, tá? Tá muito ruim essa minha escrita aqui, vamos fazer de novo. Tá? Então a gente vai ter o cobre blister como produto do processo de redução, tá? Cobre blister, melhorou pouco, mas melhorou, tá? Que vai ter entre 98% e 99% de cobre. Tá? E o que mais que vai ter o cobre blister? Níquel, tá? Cobalto, tá? Selênio e telúrio. Tá? Esses metais aqui, normalmente vêm associados à calcopirita, então os sulfetos desses metais acabam acompanhando o cobre durante as etapas anteriores, tá? E eles acabam sendo contaminantes, tá? E aí, além disso, eu vou ter o que como produto também? Eu vou ter SO2, tá? SO2, tá? Produto das reações aqui, e ele vai ter uma concentração de 5 a 8% de SO2, tá? Que vai ser utilizado na produção de ácido sulfúrico, tá? Para produzir ácido sulfúrico, a matéria-prima é o SO2. Tá? E aí a gente ainda vai ter um produto intermediário aqui desse processo, a gente vai ter escória, né? A escória.
composta por faialita. E por fim, a gente também vai ter as poeiras. As poeiras. E nas poeiras a gente vai ter óxidos de arsênio, tá? Óxidos de quem? Arsênio, antimônio, quem mais? Bismuto, estanho e também um pouco de sulfeto de chumbo, tá? Então aqui a gente tem, ficou meio poluído aqui, mas o problema é que eu preferi fazer assim do que cortar várias vezes e gravar vários quadros diferentes sem as figurinhas aqui, tá? Sendo que as coisas meio que se comunicam, tá? Então a gente tem aqui o que acontece na fusão amate, tá? Que é uma primeira etapa de remoção do ferro e produção do sulfeto de cobre líquido, né? Da nossa amate. E aí a etapa de conversão, que é a segunda etapa que eu me livro definitivamente do ferro, e eu termino de me livrar também do enxofre, que eu comecei a livrar dele lá na etapa de ustulação, tá? E aí os reatores, a explicação de como funcionam esses reatores, e aí a partir disso a gente tem um cobre, a gente produz uma chapa de cobre sólida, tá? Com pureza de 98 a 99%, tá? E aí vocês vão ver o que acontece nas próximas partes ali, vocês vão ver a extração hidrometalúrgica, e depois a gente vai explicar o refino, tá bom? Então eu vou dar uma pausada e fazer um corte para a gente seguir adiante. Bom, então vamos seguir essa parte da extração hidrometalúrgica, ela é mais rápida pelo seguinte: vocês já entenderam, vocês já foram apresentados, tá? Aos equipamentos que fazem as etapas de hidrometalurgia na disciplina de hidrometalurgia, tá? Então nas etapas hidrometalúrgicas a gente tem a lixiviação, tá? E aí, para vocês que lembram da lixiviação, né, a gente tem ali um sólido, né, e aí a gente vai colocar ele em contato com um líquido, tá? Um líquido, e esse líquido é o que? É o nosso licor lixiviante, que vai ser composto por água mais H2SO4, tá? E aí, o que vai acontecer quando a gente colocar os nossos óxidos que a gente transformou lá na ustulação, né? Então a gente tem C1O sólido, né? E a gente coloca ele em contato com o nosso ácido sulfúrico em meio aquoso, tá? E ele vai gerar, como resultado, o C1SO4 em meio também aquoso. Então o meu sólido ele vai ser dissolvido, né? O sólido aqui vai ser dissolvido na água, tá? E aí vai acidificar o meio através da liberação de 2H+ ao meio aquoso, tá? E aí esses processos eles podem ser realizados, vocês podem dar uma olhada lá nas aulas de hidrometalurgia, tá? Ele pode ser realizado in situ, minérios oxidados, aí tem que achar minérios oxidados para fazer a lixiviação in situ com ácido sulfúrico, né? E minérios pobres também, porque normalmente não se faz lixiviação in situ com minérios ricos em cobre, tá? Pode ser feito também lixiviação em pilhas, ainda sem a necessidade de ustulação, tá? Essas duas aqui depende da gente encontrar um depósito que já esteja oxidado, tá? E aí a gente vai pular aquela etapa de ustulação, tá? E aí também lixiviação VAT, tá? Em tanques, né? Lixiviação VAT. E aí as duas mais populares e que a gente está estudando nesse fluxograma, que depende da etapa de ustulação, é a lixiviação em tanques agitados, e a lixiviação sob pressão. Então esses são os modos de lixiviação mais popular, tá? Mas depende de teor de cobre, então depende de maiores
percentuais de cobre no minério, tá? E aí eles vão passar lá para a etapa de ustulação, conforme vocês viram, e depois da etapa de ustulação, eles vão passar pela etapa de lixiviação, conforme vocês viram nessa reação aqui. Esses outros aqui dependem de eu encontrar um depósito oxidado, porque eu já pulei a etapa de ustulação, tá? Porque não dá para fazer ustulação in situ, tá? Se vocês lembram lá da lixiviação in situ, eu não tiro o minério do depósito, eu só fraturo ele através das explosões. Então não tem como eu fazer ustulação in situ, nem ustulação em pilhas, nem ustulação quando eu vou fazer lixiviação VAT, está pela natureza do processo. Né? Então a gente está especificamente falando de minérios com teor mais elevado de cobre, passam por ustulação e depois de passar por ustulação passam pela etapa de lixiviação. Esse meu sólido, como diz na reação ali, ele vai dissolver. Então antes disso aqui eu tinha o sólido, tinha o líquido. Passou pela etapa de lixiviação, eu vou ter o sólido só composto por mineral de ganga e o líquido rico nesse cara aqui, SO4. Tá? Então eu separo o sólido do líquido e o que me interessa é o líquido. Tá? O meu líquido vai passar por um processo chamado, eu vou trocar de cor porque eu achei que ficou muito confuso no outro. Tá? Então eu vou, o processo chamado de extração, por solvente. O processo de extração por solvente ocorre da seguinte maneira, tá? Eu tenho aqui, eu separei meu sólido do líquido, então eu tenho um licor lixiviado, então eu tenho aqui um licor lixiviado, que ele tem o que? Ele além de ter cobre dissolvido, Cu mais dissolvido, né? Cu2 mais ali, né? Dissolvido, eu posso ter outros metais também dissolvidos, metais X mais aqui, tá? E eu posso ter pouco cobre dissolvido aqui, então eu posso ter um volume muito grande para pouco. Imagina que isso aqui são átomos de cobre dissolvidos, tá? Eu tenho pouco cobre dissolvido, então eu quero aumentar a quantidade desse cobre dissolvido. Então eu vou fazer o que? Eu vou colocar a minha fase, isso aqui é uma fase aquosa, né, rica em cobre. Eu vou colocar a minha fase aquosa em contato com uma fase orgânica, então fase aquosa, contato com a fase orgânica. Tá? O que vai ser essa fase orgânica aqui? A fase orgânica ela vai ter o que? Ela vai ter ácidos orgânicos. Ela pode ter ácidos orgânicos. Quem são os ácidos orgânicos? Eles têm que ser insolúveis, né? Então, ácidos orgânicos são cadeias grandes de carbono que não dissolvem na água, tá? E, especialmente quem faz isso são os ácidos graxos, tá? Ácidos graxos. E esses ácidos graxos, eles são, vou botar um aqui que eu peguei de exemplo no livro, tá? É o CH3, CH2 vezes 14 COOH, então ácido carboxílico aqui, gigantesco, né? Bastante insolúvel em água. Tá? Ele vai capturar o cobre daqui para cá. Tá? Então eu vou mudar o cobre da fase aquosa para a fase orgânica. Tá? É óbvio que eu vou ter que misturar isso aqui para entrar em contato o cobre com a fase orgânica. Né? E aí depois, um outro tipo de composto que pode ser a fase orgânica, pode ser composta também de ésteres. Vocês tudo estudaram isso em química, tá? Espero que tenham aprendido em química o que é um éster, o que é um ácido orgânico, né? Especialmente o ácido carboxílico. Tá? E aí, essa parte, o nosso metal, nosso cobre, vai migrar da fase aquosa para a fase orgânica. E aí depois eu faço uma segunda etapa, que eu faço o quê? Eu coloco uma fase aquosa pura e coloco em contato com a minha fase orgânica rica em cobre. Então o cobre migrou daqui para cá nessa etapa. Nessa outra etapa o cobre vai sair daqui da fase orgânica, né? E ele vai vir para a fase aquosa. Mas parece meio besta, né? Porque aqui eu tinha a fase aquosa com cobre, aí depois eu passei do cobre da fase aquosa para a fase orgânica, e agora eu estou devolvendo ele de volta para a fase aquosa. Qual que é o objetivo disso?
O objetivo disso é o seguinte: aqui eu dissolvi outro metal, tá? Por exemplo, eu posso ter dissolvido ferro, posso ter dissolvido cobalto, posso ter dissolvido telúrio, posso ter dissolvido uma gama de outros metais, tá? Quando eu passo o metal, o cobre, da fase aquosa para a fase orgânica, eu consigo remover pelo menos um pouco desses caras aqui. Tá? Então eu removo um pouco desses caras. Só que trabalhar com essa fase orgânica é trabalhoso demais, porque ela é composta de ácidos orgânicos ou ésteres, e trabalhar com esses materiais primeiro que é meio tóxico, né? não é bom para o meio ambiente, e depois que é difícil trabalhar com eles. Então o que eu faço? Eu devolvo meu cobre para a fase aquosa, dessa vez purificado, e eu uso menos volume de fase aquosa aqui, porque eu mudo variáveis físicas como temperatura e pressão. Tá? E aí eu migro o cobre de volta para a fase aquosa, e aqui eu obtenho uma fase aquosa com a concentração adequada, e então eu vou obter a fase aquosa com concentração adequada e pureza, puro em cobre, tá? Puro em cobre, tá? Então esse é o objetivo da extração por solvente, tá? Espero que tenha ficado claro. Eu sei que vocês têm bastante dificuldade em entender extração por solvente. Eu lembro das aulas presenciais que eu ministrei para turmas anteriores, tá? Mas eu acho que talvez tenha ficado claro aqui, tá? Se não ficou, vocês dão uma voltadinha ali e tentam entender, e se mesmo assim não ficou, vocês podem me procurar, tá? Então aqui, o que eu tenho? Fase aquosa rica e pura em cobre, ou melhor, quase pura, né? Sempre tem, a gente nunca consegue se livrar totalmente das impurezas, tá? E aí a gente vai para a última etapa, que é a etapa onde a gente vai obter o cobre metálico, porque aqui a gente tem uma fase aquosa rica em cobre, mas o cobre está dissolvido na água, então eu só enxergo uma coisa: água, tá? Água rica em cobre dissolvido. E agora eu vou fazer um último corte para mostrar como que acontece a recuperação desse material, e depois falar do refino, tanto para piro quanto para hidrometalurgia, tá bom? Então, eu vou fazer um cortezinho aqui. A nossa aula já está com 50 minutos, bastante longa, mas eu imaginei que fosse ser, porque o cobre é o conteúdo mais longo de todos, tá bom? Então, agora, para encerrar a etapa hidrometalúrgica, a gente vai ver a etapa de eletrorecuperação. Bom, isso é a última etapa da hidrometalurgia, então eu escrevi de azulzinho aqui, tá? Etapa de eletrorecuperação. Na etapa de eletrorecuperação, a gente vai ter uma célula. Vou tentar desenhar aqui, está meio torto, vocês vão entender. É uma célula eletroquímica. Tá? Nessa célula eletroquímica eu vou ter um ânodo. Tá? Um ânodo. Esse ânodo vai produzir os elétrons, vai ter uma reação que vai ocorrer na superfície desse ânodo. Ele vai produzir os elétrons. Tá? E esses elétrons vão correr para o cátodo. O cátodo inicialmente vai ser uma chapa fininha de cobre. Tá? O cátodo inicialmente vai ser uma chapa fininha de cobre. Vou tentar desenhar isso reto, mas é extremamente difícil. Tá? Uma chapa fininha de cobre. A gente vai atirar naquele líquido que eu falei para vocês, rico em cobre. A gente vai atirar ele aqui dentro, tá? E vai impor um potencial. Tá? Mas de quanto que é esse potencial? Tá? Esse potencial aqui, a diferença de potencial, V, vai ser igual de 2 até 2,4 volts, tá? Com uma elevada densidade de corrente. Tá? E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: no ânodo, tá? O ânodo está aqui, tá? Onde acontecem as reações de oxidação. Tá? No ânodo, que tem polaridade positiva, ele é o ânodo aqui. No ânodo vai acontecer a seguinte reação: no ânodo vai acontecer a seguinte reação: a água vai ser decomposta, tá? Produzindo, acidificando o meio, né? 2H+, mais O2, mais 2 elétrons. Esses caras aqui, fundamentais, tá? Por quê? Porque esses elétrons vão fluir daqui para cá. Quando eles chegarem aqui, no cátodo, então cátodo negativo, aqui tem cátodo, tá?
Ficou meio ruim isso aqui, né? Então o cátodo tem sinal negativo, polaridade negativa, e ele é o cátodo, tá? Cátodo. Aqui está o ânodo, tá? Então o cátodo polaridade negativa, tá? E no cátodo vai acontecer a seguinte reação, tá? No cátodo a gente vai ter aqui, ó, cátodo vai acontecer uma reação de redução, que vai ser o seguinte: o CO2 mais aqueles 2 elétrons gerados aqui, ó, no ânodo, vai levar à redução. E o que vai acontecer? O cobre que estava aqui, ó, espalhado, tá, no líquido, aquele líquido que passou lá pela extração de solvente, ele vai se depositar na superfície do meu cátodo, na superfície do meu cátodo, e vai formar um depósito de cobre. Lembrando que o meu cátodo já era de cobre, tá? Ele só vai aumentar a espessura dele cada vez mais, até um dado momento que eu vou remover ele, e aqui eu vou ter obtido meu cobre. Lembra que no início o cobre estava todo dissolvido na água, agora ele vai ficar na superfície do cátodo. O ânodo ele não é consumido porque ele promove a reação com a água, tá? Mas de que são feitos esses ânodos aqui que não são reduzidos, não são consumidos? Tá? O nosso ânodo ele é produzido de algumas coisas, tá? Ele pode ser produzido de algumas coisas, tá? Ele pode ser produzido, o ânodo aqui, ó, vou botar uma setinha aqui, ele pode ser produzido por uma liga de cobre e silício, tá? Ele pode ser produzido também por uma liga de chumbo antimônio, PbSb, e ele também ainda pode ser produzido de uma liga de, deixa eu pegar na minha colinha aqui, de titânio mais metais do grupo da platina. Quem são metais do grupo da platina? Bom, os metais do grupo da platina são níquel, paládio ou a própria platina. Tá? Então, uma liga de níquel, titânio com níquel, titânio com paládio, titânio com platina, ou um titânio com um pouco de cada um desses aqui, vai formar esse ânodo que não vai ser oxidado. Tá? Vocês vão ver que corrosão lá, que um meio de ácido sulfúrico tu precisa de um material bem resistente para não sofrer corrosão. Tá? Então esses aqui são os materiais que resistem esse meio aqui, só promovendo essas reações do ânodo e não sendo consumido. Tá? E aí esse cobre aqui é um cobre impuro, tá? Mas chega a pelo menos 99% de cobre. Tá? Quase puro, mas ainda impuro. Tá? E aí, o que nos leva para a última etapa do processo. Tá? Então, aqui a eletrorecuperação é uma etapa de precipitação, né? E essa etapa de precipitação vai nos conduzir tanto o resultado lá, o cobre blister, né? Ficou meio um trava-língua ali, o cobre blister, tá? Quanto o produto, esses cátodos aqui, eles vão ser utilizados na etapa de refino, também numa célula bastante semelhante. Agora eu vou mudar de cor a célula, né? Então a etapa de eletrorefino, tá? Eletrorefino, ela é feita numa célula também eletroquímica. Célula eletroquímica aqui. Vamos tentar desenhar isso da melhor maneira possível. Não sou muito bom de desenho, não sou muito bom de desenho com essa coisa aqui. Então tá meio difícil. Tá? Então aqui, ó, a gente vai ter um ânodo. O ânodo vai ser do cobre impuro. Tá? Então no ânodo aqui eu vou ter o cobre impuro. Melhor, eu vou desenhar isso inclusive em vermelho. Tá? O ânodo aqui vai ser o cobre impuro, tanto do processo pirometalúrgico quanto do processo hidrometalúrgico, tá? E aí ele vai ser conectado à força eletromotriz, tá? E vai ser conectado a uma chapa bem fininha de cobre, tá? E o que vai acontecer aqui? Tá? O que vai acontecer? O cobre aqui ele vai ser, aí aqui a gente tem o eletrólito, tá? O eletrólito ele é rico em CuSO4. Tá? E o que vai acontecer aqui? No ânodo, o cobre vai ser dissolvido. Então, no ânodo, a gente tem reações de oxidação. Ânodo, a gente vai ter Cu, o cobre metálico aqui, vai oxidar, gerando 2 elétrons. Tá? Então, o cobre metálico oxida, gerando 2 elétrons. Tá? E no cátodo, esse cobre
que ficou aqui no meio aquoso, né? Ele vai viajar daqui e vai vir até aqui. E no cátodo, ele vai ser o 2+, os mesmos 2 elétrons que eventualmente ele perdeu aqui, ele vai ganhar para reduzir. Então a gente tinha o cobre no meio aquoso, ganhou os 2 elétrons daqui, né? Os 2 elétrons que viajaram esse caminho aqui e foi reduzido. Tá? Seu zero sólido, tá? Reduzido, produzindo o cobre metálico. Então esse cara aqui ele vai progressivamente vai sendo consumido, ó, até um dado momento em que eu vou ter que trocar e esse aqui vai ganhando tamanho, tá? E aí, mas de novo parece meio sem sentido, né? Porque por que tu tá tirando o cobre daqui, tá oxidando o cobre para reduzir de novo? O que acontece? Aqui vai acontecer que caras que estão contaminando o meu cobre, eles não vão fazer esse mesmo caminho. E aí, nesse caminho aqui, eu me livro dos contaminantes. Ah, mas quem que são os contaminantes? Os contaminantes são coprodutos importantes, tá? Então aqui a gente tem selênio, telúrio, ouro prata e ouro, tá? Então selênio, telúrio, prata e ouro são coprodutos, tá? O selênio, todo o selênio produzido no mundo, aliás, quase todo o selênio produzido no mundo, ele é produzido através desse processo. Se pega esse material aqui, uma lama que se forma e se retira o selênio dessa lama. O telúrio também tem boa parte do telúrio produzido no mundo, ele é produzido através dessa maneira aqui. Então ele é o restinho do eletrorefino do cobre, todo selênio e telúrio. São metais bastante raros, aplicações bastante limitadas, né? Eu nem sei direito quais são as aplicações desse metal, tem que pesquisar, né? A Wikipedia ajuda bastante isso. Tá? Esses processos, todos eles, tanto a eletrorecuperação quanto a eletrorefino, ocorrem em temperaturas um pouco mais altas, tá? Entre 50 e 60 graus Celsius. Tá? Então, ocorrem em temperaturas um pouco mais altas. Tá? A voltagem aqui, nesse caso específico, a voltagem é mais baixa, porque eu não tenho que promover uma reação a própria dissolução do meu ânodo já é a reação, então eu não preciso impor essa reação que tem um potencial muito mais elevado, tá? Então aí eu consigo fazer isso com um potencial de 0,25 a 0,3 volts, tá? E aí por fim eu consigo obter o cobre entre 99, aqui o produto é cobre com 99,97% ou a 99,99%. É impossível obter um cobre 100%, como eu disse, independente do processo que a gente vá fazer, sempre vai ter alguma impureza ali presente, tá? Eu sei que essa aula foi extremamente longa, cobre é um metal que consome muito tempo para explicar tudo o que acontece com ele, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, espero sinceramente que vocês tenham entendido. Me desculpem se ficou algum barulho do tipo o meu ventilador aqui, porque eu estou gravando num dia que está extremamente quente. A nossa aula teve 1h e pouco, tá? Foi uma aula bem longa, tá? Eu espero que vocês entendam, espero que vocês consigam compreender a matéria. E se vocês não conseguirem compreender, vocês podem me procurar para a solução de dúvidas, tá? E caso vocês tenham entendido, vocês estão aptos a fazer o exercício. Vai ser um exercício um pouquinho mais longo, tá? E eu queria agradecer de todos a atenção, todos que assistiram até aqui, essa aula bastante comprida, tá? E pedir, agradecer a todos novamente a atenção, meio que me perdi aqui no que eu ia falar, tá? E pedir que vocês façam os exercícios e qualquer dúvida vocês me procurem, tá bom? Então, acho que era isso que eu tinha para dizer. Novamente agradeço a atenção e tchau, tchau. Até a próxima.